Olá, meus queridos. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre Jesus e alguns princípios do reino. Em Lucas, Jesus mostra para um intérprete da lei. Aliás, só 2 vezes no Novo Testamento você vai ouvir a pergunta sobre como fazer para herdar a vida eterna. No momento do jovem rico, que pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna, e depois o intérprete da lei, quando pergunta para Jesus quem é o meu próximo. Ele pergunta primeiro o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, e aí quando Jesus responde, Jesus responde com outra pergunta, ele responde a pergunta de Jesus, e aí Jesus diz para ele, faça isso então. Aí quando Jesus dá essa resposta curta e simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a ti mesmo, aí ele pergunta para Jesus assim, quem é meu próximo? Aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. E a parábola do bom samaritano, ela traz para nós, né, uma revolução do ágape, do amor de Deus. O que é o amor de Deus, né? Porque o amor de Deus é um amor incondicional. E Jesus, quando conta essa parábola para aquele intérprete da lei, Jesus estava mostrando para ele, sabe, que não basta seguir uma liturgia de culto, não basta ter um ritual de sacrifício, não basta obedecer mandamentos de forma pragmática, porque o que move o coração de Deus e o que move o nosso coração em direção a Deus é a contrição, a dependência de Deus, é você olhar para o próximo, é você se colocar no lugar de alguém. Porque Jesus, quando fala do bom samaritano, ele mostra que as 2 pessoas que mais deveria ter ajudado aquele homem não ajudaram, que era um sacerdote e um levita. Né? Eles passaram de largo quando viram aquele homem caído. Mas quem vai ajudar? Um homem que era odiado pelos judeus. Os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus, eles não suportavam. Era uma briga feia mesmo, certo? Mas ele desce do seu jumento, pega aquele homem, leva para alguém cuidar, paga para cuidar, e ainda quando volta, ele ainda se compromete com aquele homem. A fé nos coloca em xeque, o Evangelho nos coloca em xeque com relação a esses conceitos e a esses princípios. Não dá para dizer que ama a Jesus, não dá para dizer que realmente é um filho do reino, que você entendeu o reino, se você não descer a condição de necessitado. E o teu próximo, você pode dizer assim, não, Márcia, mas isso é para alguém que está bem perto, outra pessoa está muito longe de mim. Aquele homem, aquele samaritano que acolheu aquele judeu que estava machucado, ele nunca tinha visto ele antes, ele não conhecia ele. Ele sabia que ele era um judeu, mas ele não conhecia. Naquele momento em que ele estava passando, aquele homem se torna o próximo dele. Então, quando aquele intérprete da lei faz aquela pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? É uma pergunta capciosa, né? Mas Jesus responde de uma forma tão didática. Isso mostra para nós que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós vamos ter que mudar. O Evangelho fará, gente, mudar o nosso percurso, mudar o roteiro e o plano que estávamos fazendo para poder socorrer e ajudar alguém. Isso no nosso dia a dia faz parte da caminhada com Deus. Quantas vezes você e eu já oramos por pessoas que a gente nem conhece? Parente de alguém que pediu, parente de alguém que está próximo da gente. A gente faz isso por amor. Quantas vezes você já visitou alguém levando uma palavra de ânimo? Quantas vezes você já ajudou financeiramente alguém que precisa? Essas pessoas se tornam, durante a nossa caminhada, o nosso próximo. E que você, como um servo de Deus, como aquele que entendeu o Evangelho, desça do teu jumento e ajude. Desça do teu carro. Desça do teu salto alto. Desça da tua posição, do seu status social. Se você realmente quiser cumprir o Evangelho. Porque alguns próximos, alguns machucados, alguns feridos vão estar no nosso caminho.
né? Essa é a grande lição que Jesus deixa. Não adianta, não adianta. A religião verdadeira é aquela que é professada em espírito e em verdade. Fora disso é um ritual, porque Jesus conhece exatamente o que está no nosso coração. E essa palavra, isso que eu estou dizendo para você é tão verdade, que Jesus vai dizer lá em Mateus, que naquele dia, no dia da vinda dele, muitos vão dizer assim: Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome expulsamos demônio. E Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que isso? Que coisa dura. Eu vivi na igreja a vida toda. Aí Jesus vai dizer assim, o restante do texto vai dizer assim: porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive preso e não me visitaste. Estive nu e não me vestiste. Isso está falando de quê? Está falando de necessidade, do dia a dia que as pessoas enfrentam, de privações que as pessoas passam, de momentos difíceis que as pessoas passam, né? Se um irmão nosso for preso, o que você vai fazer? Você vai acusá-lo? Você vai determinar a sua justiça própria ou você vai visitá-lo? Né? Na época de Jesus, muitos dos discípulos foram presos, muitos foram açoitados, muitos sofreram. Hoje, no nosso tempo, né, é diferente, mas isso é possível acontecer. Né? É possível. Uma vez eu lidei com uma pessoa que ele já estava quase 30 anos na igreja. E antes de vir para Jesus, ele havia, numa briga de bar, cometido um crime. Lá no Nordeste do Brasil. E morava no Rio de Janeiro há quase 30 anos. E um belo dia chega uma sentença para ele da justiça. Para ele comparecer lá. E ele foi e ficou preso lá. Daquele crime de mais de 30 anos, de quase 30 anos que a família botou na justiça e procurou ver. Né? O pecado dele já havia sido perdoado, né? Mas a sentença, a justiça da terra, veio muito tempo depois. E aí, por causa disso, nós não vamos visitá-lo? Não vamos amá-lo? Né? Então, isso é o Evangelho. Isso é a essência do amor de Deus. Isso é o Evangelho que Jesus deixou para nós, que nos ensinou, né? Então, quanto nós estamos dispostos, o quanto que nós podemos fazer algo por alguém, né? Não adianta guardar mandamento, cumprir liturgias do culto, se no coração você tem outra coisa que não seja honrar o nome de Jesus. A outra vez que Jesus disse e respondeu acerca da vida eterna foi para o jovem rico. Ele chega para Jesus e olha como é que é importante essa inteireza de coração, essa entrega total do coração. Ele pergunta para Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe. Aí ele disse assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, né, diz para ele assim: ok, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E aí o texto diz que aquele jovem saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas. E na verdade, ele guardava os mandamentos. Mas para herdar a vida eterna, não basta guardar mandamento e ter outra coisa dentro do coração. Ele honrava o pai, honrava a mãe, mas o que estava no coração dele, o que tinha prioridade no coração dele não era Jesus, era a riqueza. E Jesus, sabendo disso, sabendo que se ele não tirasse aquele tesouro, ele não herdaria a vida eterna, mandou ele vender. Não é todo mundo que tem riqueza que Jesus manda vender, porque a riqueza não está no lugar de tesouro no coração da pessoa. A riqueza está para ela usufruir aqui na terra e até ajudar outros, isso aí é bênção. Aí Deus acrescenta sempre mais. Mas para aquele jovem que fez uma pergunta das mais importantes para Jesus, porque tudo mais vai ficar aqui.
Herdar a vida eterna é como nós vivemos aqui, como nós damos a prioridade para Deus na nossa vida, é que faz com que a gente entre na vida eterna, como nós aceitamos o sacrifício da cruz, o que nós deixamos o sacrifício da cruz fazer em nós, é como nós tomamos a nossa cruz, é isso que faz com que a gente herde a vida eterna. E para isso nós não podemos ter no nosso coração nenhuma outra coisa que preencha e que tome o lugar prioritário, que tome o lugar de destaque, o lugar mais importante no centro da vida do homem, da mente e do coração, tem que ser servir a Deus. Isso vai ser testado muito em nós de agora para frente. Não dá mais para ser crente Nutella, já falei isso em outro vídeo e estou falando nesse, não dá. Você vai ser testado. O quanto você está disposto a pagar um preço por aquilo que você prega, pela fé que você leva na sua boca, nos seus lábios. Não basta estar nos lábios, ela tem que estar hoje no coração, porque senão a gente não vai conseguir vencer. Então, o texto diz que aquele jovem saiu triste, porque ele possuía muitas riquezas. E eu tenho certeza, isso é uma conjectura da Márcia, tá? Não está na Bíblia não, mas tenho certeza que se ele vende, se ele deixa tudo, se ele segue a Jesus, realmente ele tiraria aquele tesouro do coração dele. Pode ser que lá na frente Deus desse novamente para ele. Porque ele precisava tirar aquele tesouro e às vezes tira de uma forma drástica assim, e você aprende a colocar aquilo no lugar certo. Então Deus retoma, Deus retorna. Mas quando coisas, quando bens, quando posição social, status ocupa o coração do homem, fica muito difícil do Espírito Santo habitar e de Jesus usar você como deveria usar. E tem gente que faz desse tesouro até o próprio ministério. Tem sacerdotes e levitas sendo enganados. Sabia? Ele tem um ministério, mas o que está no coração dele é o ministério. Não é o Senhor do ministério. Não é o Deus que deu para ele aquele ministério. É aí que a gente vê muita gente botando os pés pelas mãos. Tá? Seu ministério ele é importante, ele foi dado por Deus. Mas mais importante do que ele é o Senhor que te deu. É o Deus que te deu. Então ele tem que ter prioridade, ele tem que ter primazia. Né? Então, levitas e sacerdotes, que era o ofício daqueles dois que passou, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nunca podem esquecer que esse ofício só cumpre o seu propósito, o seu objetivo, se eles souberem descer a condição dos necessitados, dos próximos que atravessam os seus caminhos, nossos caminhos. Nunca esqueça disso. Você pastor, você pastora, você pode falar bonito, você pode ter muitos membros na sua igreja, mas se você não estiver disposto a descer do jumento para ajudar os necessitados, você está perdendo o tempo. E talvez naquele grande dia você tenha uma surpresa. Que o Senhor nos guarde disso. Que o Senhor me guarde disso. E tenho buscado fazer isso para pessoas que atravessam o meu caminho. Para que naquele dia eu não seja achada em falta. E é maravilhoso poder ajudar. Porque a Bíblia vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Então, se Deus te deu ministério, se Deus te deu igreja, se Deus te colocou pessoas na sua mão, você tem que estar disposto a descer a condição do necessitado para ajudar. Tá? Que Deus te abençoe, que esta palavra fique no seu coração. Compartilhe com alguém, se inscreva aí no canal para abençoar mais vidas. Quanto mais pessoas verem, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E mais pessoas serão abençoadas.